Eu me tornei um lobo vampiro. Capítulo 146. Isso não vai dar. 2. O céu acima se transformou no mais profundo tom de cinza possível antes de ficar completamente preto quando as gotas de chuva encharcaram tudo à vista. A área em todos os lugares estava cercada por prédios quebrados além do reparo. Ainda assim, as pessoas foram forçadas a se abrigar nessas casas e cobriram suas cabeças com o que pudessem encontrar para que o ácido que caía do céu não lhes causasse muito dano físico. Mas isso não foi suficiente para protegê-los indefinidamente. Havia outros ao redor dessas pessoas também. Mas eles estavam bem blindados e a chuva não os afetou muito. Provavelmente porque aqueles em armaduras eram lobisomens, enquanto aqueles escondidos eram meros escravos humanos trazidos para ajudar na construção da nova fortaleza para os soldados ficarem enquanto se aventuravam dentro e fora dos pântanos. Embora Ashton estivesse cheio de raiva quando viu os humanos sendo tratados como recursos dispensáveis. Mas ele era diferente dos outros lobisomens neste momento. Afinal, ele também tinha seus próprios escravos e, embora cuidasse bem deles, isso não desaconselhava o fato de que ele tinha escravos em primeiro lugar. Droga, esse lugar é nojento, René murmurou e prontamente cobriu o nariz. Ela não estava sozinha. Os outros seguiram seu exemplo, pois tinham um olfato sensível. Mas Ashton estava bem. Não foi a primeira vez que ele foi submetido ao cheiro de carne humana podre. Bem, teria o mesmo cheiro mesmo se os lobisomens tivessem morrido lá, mas depois de levar em consideração as condições de vida dos humanos, ficaria surpreso se os cadáveres não pertencessem a humanos. Mas antes que eles pudessem pensar muito nisso, um oficial militar foi até eles para confirmar o propósito de sua visita. Histeria flores, hein? Boa sorte para encontrar essa merda aqui. O oficial zombou, mas seu olhar presunçoso desapareceu no momento em que viu Seven de pé atrás deles. Obviamente, o oficial não conhecia Seven, mas apenas um tolo ou um cego não reconheceria a insígnia gravada em sua placa de peito. Assim que o nome viu Seven, o tom de sua voz e comportamento, tudo mudou. Ele passou de agir como todo alto e poderoso para seu guia turístico pessoal. O que você quer dizer com boa sorte? Ashton perguntou ao oficial assim que terminaram de se registrar como recém-chegados às ruínas da cidade outrora conhecida como Ethereal Falls. O oficial não estava com vontade de entrar em uma conversa aleatória com uma criança maldita e estava prestes a expressar seus pensamentos. Mas Seven imediatamente desembainhou sua espada e cortou no pescoço do oficial, parando um mero milímetro antes que ele acabasse cortando a cabeça completamente. Cuide de sua linguagem na frente de Sir Ashton Bismarck, do 113º Baronete de Licania e meu senhor. Este será seu único aviso. Minhas desculpas. O oficial imediatamente pediu perdão a Ashton. Apenas responda à pergunta. Ashton suspirou e Seven colocou sua espada de volta no lugar. Senhor. A resposta para sua pergunta está lá fora. O oficial apontou a chuva torrencial. As flores de histeria são conhecidas por crescer em campos abertos. Esta cidade em ruínas já foi a principal fonte de flores de histeria cultivadas naturalmente. Ele continuou, mas desde que essas malditas nuvens ácidas cobriram os céus, tudo foi arruinado e este lugar se tornou uma cidade fantasma para criaturas noturnas atacarem e festejarem. Mas graças aos esforços de Sua Alteza e seus bravos cavaleiros, fomos capazes de proteger a cidade alguns anos atrás. Eu me lembro disso. Seven assentiu, embora ele ainda estivesse com o rosto coberto. Ashton sabia que ele estava relembrando o passado. Eu ainda era um trainee na época, mas lembro que nossos treinadores falaram sobre isso. Foi um banho de sangue. O oficial silenciosamente acenou com a cabeça. Desde então, nenhuma única flor de histeria cresceu nestas partes. Portanto, quando eu vi aquele pedido absurdo, eu não pude deixar de rir como se fosse uma piada para enganar alguns quero dizer, iniciantes inocentes. Ashton teve a sensação de que a pessoa queria chamá-los de tolos, mas mudou suas palavras no último momento. Ainda assim, Ashton não conseguia tirar as palavras da cabeça. Será que aquela bruxa de um diretor tinha realmente pregado uma peça neles? Havia uma chance de eles encontrarem a flor da histeria lá. No entanto, depois que ele soube quem exatamente era o diretor e como ela conhecia seus pais, não o surpreenderia nem um pouco se ela realmente fizesse uma brincadeira de merda com ele. Eu só queria saber que porra era essa informação sensível que ela queria compartilhar. Ashton cerrou os punhos.
Eu esperava que fosse alguma informação sobre meus pais, mas agora, eu não acho que seja assim. Não há nenhum lugar onde possamos encontrar essas flores. Fay perguntou educadamente ao oficial, que aparentemente se perdeu em seus pensamentos. Pode haver um lugar, mas eu aconselho você a não ir lá. E por que isto? Baiter entrou na conversa enquanto Virgin brincava com seu martelo gigantesco. É uma masmorra infestada de terríveis criaturas noturnas. Como se já não fosse um desafio suficiente cuidar das feras, suspeitamos que a masmorra possa ser um labirinto. Afinal, quem entrou lá nunca mais voltou. Então é uma caixa de matar. Seven disse antes de se virar para Ashton, como devemos proceder. Ashton pensou nisso enquanto olhava ao redor de seus companheiros de equipe. Normalmente ele os teria levado com ele. Mas depois do que o oficial lhe disse, ele não quis fazer isso. Não foi por alguma razão nobre de não envolver os outros por causa dele. No entanto, Ashton decidiu ir sozinho porque queria dar tudo de si na masmorra. Se as feras fossem realmente tão fortes quanto o oficial estava dizendo, seria um desperdício não prová-las. Sem mencionar, ele queria tirar sua frustração. Em paz. Eu vou sozinho. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 147. Isso não vai funcionar. 3. Sozinho. Você está louco. René expressou sua desaprovação. Eu sei que você é mais forte do que todos nós, mas você não deveria. Não foi uma sugestão. Além disso, eu só vou explorar o lugar. Eu não sou tão tolo para lutar contra todas aquelas criaturas de frente. Ashton respondeu, se algum de vocês tiver melhores capacidades de reconhecimento, dê um passo à frente. Vou deixá-los ir sem problemas. Obviamente, nenhum deles subiu. Ashton já sabia que ele tinha a maior estatística de furtividade entre os presentes aqui, com exceção de Seth. O nível de Ashton ainda não era suficiente para ver suas estatísticas. Mas o fato de que ele não deu um passo, significava uma das duas coisas. Primeiro, ele realmente não achava que tinha mais pontos furtivos do que Ashton. Ou segundo, ele sabia que Ashton tinha algo em mente e, portanto, não se opôs. De qualquer forma, foi bom para Ashton. Bem, se você está decidida a ir sozinha, leve isso com você. Baiter quebrou o silêncio e entregou a Ashton algum tipo de dispositivo móvel. É um scanner térmico. Pode ser útil para você evitar grandes grupos de monstros dentro da masmorra. Ele pode olhar através das paredes também. Ashton assentiu e colocou o scanner em seu inventário. Ter um criacionista na equipe já mostrava seus benefícios. Seguindo o exemplo de Baiter, todos eles deram uma coisa ou duas para Ashton. A maioria deles eram poções para aumentar temporariamente uma variedade de resistências. O único outro item útil que ele conseguiu foi um mapa rudimentar da área em que Ashton estava prestes a se aventurar. O oficial estava um pouco relutante em entregá-lo a Ashton, já que era o último mapa que eles tinham, mas não era como se ele tivesse escolha no assunto. Especialmente quando Seven estava pairando sobre sua cabeça. Eu vou acompanhá-lo até encontrarmos a caverna. Seven pronunciou com uma voz definitiva. Alguém precisaria proteger a entrada, afinal. Faça como quiser. Ashton balançou a cabeça. Ashton sabia que não valia a pena discutir com Seven. Afinal, sua vida estava ligada à de seu senhor. Então ele foi junto com ele, deixando o resto de seu grupo para trás. Ao contrário de Deja, não havia portais conectando os arredores das ruínas com a cidade principal, o que era óbvio, considerando que cada portal precisaria de pelo menos uma dúzia de soldados para guardá-lo, pois as forças da cidade estavam severamente insuficientes. Só conseguiam proteger um portal que os ligava à capital e isso bastava. No entanto, isso significava que Ashton e Seven tiveram que atravessar todo o terreno lamacento sozinhos, o que provou ser uma tarefa cansativa. Sem mencionar que a chuva ácida não era a única coisa que eles precisavam ter cuidado. Enquanto continuavam seguindo o mapa, foram lentamente cercados por uma das mais espessas camadas de neblina que já tinham visto. Estava provando ser quase impossível para eles olharem para qualquer coisa e tinham que depender muito do scanner térmico que Baiter havia dado a Ashton para procurar inimigos. Bem, pelo menos Seven precisava, porque Ashton tinha sua habilidade, percepção. Embora não fosse tão preciso. Alguns dos monstros que eles encontraram eram simplesmente muito bons em se esconder. Mas não eram tão fortes assim que os encontraram através dos scanners. Levaram algumas horas para fazer a viagem que normalmente teria sido concluída em meia hora.
Você tem certeza que quer fazer isso sozinho? Seven estava esperando que Ashton mudasse de ideia depois de enfrentar todas as criaturas noturnas que eles tinham até agora. Infelizmente, suas esperanças estavam fadadas a se despedaçar. Eu não impedi você de me acompanhar até agora, então você também não deveria. Vejo você daqui a pouco. Ashton flexionou o pescoço e estava prestes a entrar na masmorra de aparência perversa quando Seven parou novamente. 45 minutos. Seven resmungou. Vou entrar assim que 45 minutos se passarem. Esse tempo deve ser suficiente para você fazer o reconhecimento que quiser. Você acha que eu vou deixar você me interromper assim? Ashton agora estava ficando um pouco irritado. Sim, ele sabia que sua segurança era a prioridade de Seven, mas a situação estava ficando fora de controle agora. Ele não gostou das interrupções contínuas de Seven, mesmo quando deixou suas intenções claras. Não se esqueça do que vai acontecer quando o rei descobrir a verdade sobre o gorila. Ashton advertiu Seven, se você quer que as coisas permaneçam como estão, então cale a boca e fique de fora. Um momento depois, Ashton entrou na caverna. A caverna parecia grande o suficiente do lado de fora, mas Ashton não achava que encontraria uma folhagem tão majestosa lá dentro. Enquanto a árvore e as plantas do lado de fora estavam se decompondo graças ao ácido, as plantas do lado de fora estavam florescendo. Mas a beleza dessa floresta escondida também tinha suas cicatrizes. Numerosos esqueletos estavam espalhados por todo lugar. Alguns pertenciam a humanos, ou pelo menos Ashton presumiu que sim, enquanto o resto pertencia a alguma criatura desconhecida com enormes caninos presos ao crânio. Os nutrientes desses cadáveres podem ser a razão pela qual a floresta foi capaz de florescer dentro de uma caverna sem qualquer fonte de luz visível além dos musgos que se agarraram às árvores e emitiam uma estranha luz arroxeada. A luz não era brilhante nem nada, mas Ashton podia sentir uma estranha sensação de calor vindo deles. Enquanto Ashton se aprofundava na floresta, ele sentiu um movimento repentino atrás. Ele rapidamente se virou e viu marcas de garras subindo em uma das árvores. No momento seguinte, as folhas começaram a farfalhar na folhagem espessa. Isso não vai dar. Eu já fui encontrado. A missão de reconhecimento é um fracasso. O que devo fazer? Eu não tenho escolha a não ser lutar, não é? É, drama suficiente para o dia. Ashton sorriu e rapidamente ativou todos os seus genes. Vamos fazer uma sessão de degustação. Sim. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 148. Garras e chifres. As criaturas demoraram a aparecer, mas quando o fizeram, foi para mostrar a Ashton que estavam falando sério. Essas criaturas com chifres negros eram muito maiores do que Ashton esperava. Na verdade, depois de dar uma boa olhada em seu tamanho gigantesco, Ashton estava se perguntando se essas criaturas estavam realmente escondidas na folhagem das árvores ou não. Seus corpos estavam cobertos de pele azul translúcida, exceto os chifres saindo do meio de suas testas. É a primeira vez que vejo essas feras. Ashton murmurou para si mesmo e rapidamente tirou as lâminas gêmeas do inventário, o que significa que posso obter novas habilidades. Ele rapidamente usou detecção para saber mais sobre sua fraqueza, apenas para perceber que essas criaturas eram um pouco fracas demais, pois estavam apenas no nível 10. Ainda assim, ele sabia que teria dificuldades lá, considerando que essas criaturas tinham apenas 4 estatísticas: agilidade, dano, armadura e HP. Sublinhado nome: Lobo Surat chifrudos espécie, Lobo gigante classe, tanque, proletaridade, 7 anos gênero feminino grau, FT filiação, nenhuma nível, 10 estatísticas, HP, 5.000 dano, 10 armadura, 60 furtividade, 0 vigor, 30 agilidade, 30 inteligência, 1 natureza, proleres, 5% de chance de causar 2% de dano adicional após usar uma habilidade. Habilidades/feitiços, mordida dolorosa, visão no escuro, resistência a S, maior ataques elementais, 10% de redução de dano, fraco contra, maior veneno, recebe 20% mais dano, imunidade condicional, maior ataques físicos, condição oculta, observação. Uma espécie ramificada dos lobos gigantes usuais que passaram por uma fase de mutação secundária devido a um motivo desconhecido. Devido a quase nenhuma exploração feita da única caverna que habitam, nenhuma informação além do que é mostrado está disponível no momento.
É aconselhável proceder com cautela e coletar informações suficientes sobre esses monstros. Sublinhado, isso é novo. Ashton pensou consigo mesmo enquanto os lobos o cercavam lentamente. O sistema é mais ou menos tão ignorante quanto eu. Antes que Ashton pudesse terminar de falar o que pensava, outra notificação apareceu na frente dele. Mas era uma notificação que ele nunca tinha visto antes. Sublinhado, você recebeu uma nova missão. Introdução. Parece que alguns lobos gigantes sofreram mutações novamente. A incerteza é inimiga da progressão e, portanto, você está recebendo a tarefa de aliviar essa incerteza por trás do mistério desses lobos Surat chifrudos. Objetivo: saiba mais sobre a mutação secreta dos lobos gigantes. Tarefa: caça 40 lobos fantasmas chifrudos e envie seus chifres e garras como amostras para análise. Progresso: 0,40 lobos Surat chifrudos mortos. Recompensa: 10 pontos de estatísticas, aumento de 500 HP, aumento de 200 mana. Missão encomendada por administrador. Nível de prioridade: 2. O host não pode ignorar a missão, mas pode atrasá-la por 24 horas. Sublinhado. Como você conhece as fraquezas e imunidades deles se não sabe nada sobre eles? Ashton zombou. Se você quer que os mate, é só dizer. Não há necessidade de soar muito importante ou alguma merda. Sublinhado. O administrador mudou as recompensas da missão acima. Recompensa: 5 pontos de estatísticas, aumento de 250 HP, aumento de 100 mana. Nota especial do administrador: você tem ideia de quantas pessoas já enfrentaram essas criaturas e morreram? Todas as informações que você está vendo são cortesia daquelas pessoas caídas. Se você não quiser se juntar a eles, recomendo que você se concentre em concluir a tarefa antes que eu mude as recompensas para algo totalmente inútil. Sublinhado. Que diabos, seu bastardo mesquinho. Ashton queria saber mais sobre o que quer que fosse essa missão, mas parecia que os lobos fantasmas tinham planos diferentes. Eles simultaneamente atacaram Ashton enquanto ele ainda estava olhando para a notificação na frente. Ashton já estava cercado, não havia lugar para ele correr. Mas não era como se ele estivesse tentando fugir em primeiro lugar. Especialmente depois de receber a missão de Lucifer. Ele saltou sobre eles usando uma das cabeças do lobo para empurrá-lo para cima. Um momento depois, ele ativou Rock Pond, a habilidade de baixo nível que ele ganhou depois de derrotar o gorilã. Ashton não tinha muitas expectativas da habilidade e usou, pois era a única habilidade AoE, área de efeito, que ele tinha. Além disso, essa era a chance perfeita para ele ver se a habilidade era um pouco útil ou não. No momento seguinte, o chão entre se separou e enormes pedaços de bordas foram cuspidos, atingindo os lobos bem em suas cabeças. O dano não foi enorme, mas foi o suficiente para escaloná-los por tempo suficiente para Ashton colocar a próxima fase de seu plano em ação. Habilidade: Stride foi ativado. Habilidade: Marca do Lobo foi ativada. Habilidade de armadura: Lure foi ativado. Assim, Ashton recebeu um aumento de agilidade de 70%, enquanto seu dano aumentou em 50%. As mesas viraram contra os lobisomens. Em vez de Ashton, eram eles que mais podiam escapar de seu alcance. No momento seguinte, Ashton cortou todos eles um após o outro até que suas lâminas estavam encharcadas no sangue branco viscoso dos lobos fantasmas. Mas algo estava um pouco estranho. Ele tinha certeza de que havia matado os lobos e, no entanto, nem a habilidade, Marca do Lobo, estava desativando nem ele recebeu qualquer EX por matar os lobos. Sublinhando, uma condição oculta foi revelada. Imunidade física: um White Wolf não receberá nenhum dano físico quando 4 ou mais White Wolves estiverem mirando no mesmo alvo. Sublinhado: você tem que estar brincando comigo. Ashton gritou a plenos pulmões antes de se virar. O que ele viu em seguida foi incompreensível e extremamente frustrante. Todos os seus golpes tinham sido golpes assassinos, assim como ele havia pensado. Mas seus golpes não fizeram nada com eles enquanto suas feridas se curavam por si mesmos. Como Ashton não conhecia nenhum feitiço e só tinha habilidades, todos os seus ataques eram de natureza física. Como resultado, mesmo que seus ataques tenham matado os lobos, devido à sua imunidade a danos físicos, eles ficaram ilesos. Em uma nota positiva, pelo menos agora eu sei como diabos esses bastardos fracos foram capazes de matar tantos soldados. Ashton balançou a cabeça em decepção.
Enquanto as criaturas ainda estavam se recuperando, Ashton mais uma vez revisou as informações que tinha sobre elas. Foi quando ele percebeu uma coisa. Ele poderia matar os lobos. Ele simplesmente precisava fazer mais uma coisa antes de cortar as criaturas para a esquerda e para a direita. Habilidade única. Veneno de sangue foi ativado. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 149. Garras e chifres. 2. Havia uma razão por trás dos lobos serem chamados de espectros. Infelizmente Ashton descobriu isso da maneira mais difícil. Mas estava tudo bem. Depois de ler as descrições dos lobos, ele conhecia sua fraqueza e estava pronto para explorá-la. Mesmo que os lobos se curassem, agora eles estavam pouco conscientes de Ashton. Mesmo que seus ferimentos pudessem curar-me outra vez, não era como se eles não sentissem nenhuma dor. Enquanto eles estavam ocupados circulando ao redor dele, Ashton cortou as palmas das mãos e encharcou as lâminas com seu sangue. Graças à sua resistência à dor e resistência à hemorragia, ele não sofreria nenhum efeito colateral de longo prazo. O mesmo, no entanto, não poderia ser dito para aqueles pobres lobos fantasmas. Espero que essa habilidade não me decepcione. Ashton murmurou para si mesmo antes de correr para o lobo mais próximo a ele. Como o corpo da criatura era translúcido, o trabalho de Ashton ficou ainda mais fácil. Ele podia mais ou menos ver os órgãos dentro de seu corpo e, portanto, sabia exatamente onde tinha que esfaquear aqueles fodidos. Seus corações e cérebros foram os alvos da ideia e com sua agilidade, não foi difícil para seu golpe atingir sua marca. Sublinhado. Você recebeu 2% de ES por ferir criticamente o lobo fantasma com chifres menor nível 10 maior ponto espatual. 52% o lobo com chifres foi infectado com seu veneno. O veneno causou 10 HP de dano adicional. Sua sede de sangue está aumentando. Sublinhando. Ashton não prestou atenção à notificação piscando na frente dele e correu para atacar o resto dos lobos espectros chifrudos. Assim como antes, não levou muito tempo para esfaquear o resto deles. Uma vez feito, tudo o que ele tinha que fazer era sentar e relaxar enquanto os lobos sucumbiam lentamente ao veneno que corria em suas veias. Cada um de seus ataques causou cerca de 600 HP de dano aos lobos por minuto. Não era muito, mas felizmente, a habilidade poderia ser acumulada inúmeras vezes. O que significava? Quanto mais ele os esfaqueava, mais danos eles recebiam por causa do veneno. Uma batalha que normalmente resultaria na morte até mesmo dos aventureiros de alto escalão, foi resolvida em questão de minutos. Tudo graças à habilidade de detecção de Ashton. Infelizmente, embora os lobos fantasmas fossem uma multidão difícil de lidar, no final do dia eles eram apenas monstros de nível 10. Como resultado, a quantidade de ESP que Ashton obteve por matá-los não foi suficiente para ele aumentar o nível dos genes de lobisomem. Não é como se eu quisesse nivelar a parte lobisomem de mim de qualquer maneira. Ashton encolheu os ombros e começou a trabalhar. Ele precisava coletar o chifre e as garras de 40 lobos diferentes, o que não seria uma tarefa fácil. Não porque os lobos representassem uma ameaça para ele ou algo assim, mas em uma floresta tão vasta e densa, seria difícil procurar os lobos sozinho. Por um momento, ele se perguntou sobre chamar Seven para pedir ajuda, mas acabou decidindo contra isso. Convidá-lo para entrar só causaria mais problemas para Ashton, pois ele não seria capaz de usar livremente sua habilidade, veneno de sangue. Eu vou descobrir algo mais tarde. Por enquanto, eu preciso me alimentar. Desta vez Ashton estava um pouco hesitante antes de consumir a carne dos lobos. Era tudo pegajoso e seu sangue viscoso também não fazia com que parecesse melhor. Coisas que eu tenho que fazer por uma questão de vingança. Ashton fechou o nariz e engoliu um pouco da carne junto com o sangue. Um segundo depois, Ashton ficou com os olhos arregalados. A carne não parecia nada apetitosa, e ainda assim era melhor do que qualquer outro monstro ou mutante que ele já havia provado. Até o sangue deles era incrível e tinha um sabor doce. Sublinhado. Você recebeu 15% de ESP ao consumir o sangue de uma nova criatura. Você subiu de nível. O limite de ESP foi redefinido. Nível atual de vampiro, 15. Você recebeu 6% de ESP ao consumir o sangue de um menor LVL 10 maior Ornade White Wolf. Pontos de habilidade de vampiro atuais, 21 ESP atual, 6% depois de analisar seu conjunto de habilidades. Você pode escolher uma das seguintes classes. 2039 CR encontrado.
Há apenas uma classe que pode ser atribuída ao usuário, atribuindo automaticamente a classe mencionada ao usuário. Parabéns! Você obteve uma nova classe de vampiro, Blood Mage. Você obteve duas habilidades de classe, Blood Mist e Exorcise. Sublinhando o mesmo erro novamente enquanto Ashton dizia isso, ele sentiu como se suas entranhas estivessem se transformando em líquido. Ele imediatamente vomitou. Sangue, seu próprio sangue. Tudo o que ele podia ouvir era o som crepitante e no momento seguinte ele percebeu que a parte em que seu sangue havia tocado o chão estava chamuscada e preta. A grama e o musgo foram queimados como se seu sangue fosse lava. Mas aquilo era apenas o começo. A dor em seu abdômen não havia diminuído quando sua cabeça começou a latejar loucamente. A dor era demais para ele lidar mesmo com seu nível 8. Resistência à dor, era demais. Apenas um minuto se passou desde que a dor estranha tomou conta de seu corpo, mas ele mordeu a língua para abafar um pouco seus gritos dolorosos. Depois do que pareceu uma eternidade, a dor finalmente diminuiu o suficiente para Ashton respirar corretamente sem se coçar. O inferno. Foi isso. Ashton mal conseguiu murmurar antes de mais uma vez cair no chão. A dor pode ter diminuído, mas claramente afetou seu físico. Ele se sentia fraco e cansado, mas forte ao mesmo tempo. O que não fazia nenhum sentido. Até que ele percebeu o prompt do sistema na frente dele. Sublinhado: a modificação física foi bem sucedida. HP, 3500-maior 4000 mana, 500-maior 750 dano, 45-maior 50 armadura, 30-maior 35 furtividade, 30-maior 35 vigor, 45-maior 50 agilidade, 40-maior 50 inteligência, 29-maior 30. A próxima modificação ocorreria quando outro gene atingisse o nível 15. A habilidade inata, detecção, foi atualizada. Agora você pode visualizar informações detalhadas de seres até o nível 30. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 150. Habilidades, algumas novas, algumas antigas. Ashton ainda estava um pouco abalado com as atualizações que recebeu e, para ser honesto, embora a dor fosse uma parte ridícula do processo, ele se sentiu muito mais forte do que antes. Não só ele estava se sentindo bem, mas seu corpo também mudou um pouco. Ele ficou um pouco maior e novos músculos tomaram conta de seu corpo para fazê-lo parecer ainda mais resistente do que antes. A mudança que mais preocupava Ashton era a cor dos olhos. Seu olho direito estava vermelho como de costume sempre que ele ativava os genes dos vampiros. Mas seu olho esquerdo ficou amarelo. Ashton não sabia por que isso aconteceu, mas se ele tivesse que adivinhar seria por causa da atualização que a sua habilidade, detecção, recebeu. Só espero que a cor volte ao normal assim que eu desligar o resto dos genes. Ashton suspirou enquanto olhava ao redor da floresta. Embora a floresta estivesse localizada dentro da caverna, era surpreendentemente enorme. Grande o suficiente para fazer Ashton perder seu senso de direção. O que foi um pouco problemático. Enquanto ele queria aumentar seus genes o máximo que pudesse, ele também queria localizar a floristeria. Esqueça procurar uma agulha no palheiro. Localizar qualquer coisa nesta floresta é quase impossível. Talvez uma das minhas novas habilidades possa ajudar? Ashton rapidamente abriu sua página de estatísticas e começou a verificar suas habilidades. Infelizmente, nenhuma das duas habilidades que ele obteve poderia ajudá-lo a localizar a flor. Blow Mist era uma habilidade ofensiva enquanto Exorcise poderia ser usado para recuperação. Blow Mist era basicamente uma versão evoluída de Blow Poison. Em vez de revestir suas armas com seu sangue e depois atacar os inimigos, Ashton agora poderia ativar Blow Mist para fazê-lo. Uma vez ativada, a névoa escorreria de suas feridas existentes ou explodiria na palma de suas mãos. Quem respira nesta névoa seria afetado com veneno e sua visão seria obstruída. No entanto, havia uma desvantagem nisso. O efeito do veneno seria lento e o alvo teria que respirar a névoa por pelo menos 10 segundos para o veneno entrar em ação. Além disso, usar essa habilidade consumiria HP em vez de mana com o custo de 2 HP por segundo. Enquanto isso, Exorcise era uma habilidade que combatia os efeitos nocivos de Blow Mist. Ao matar um alvo, Ashton poderia capturar suas almas para se curar ou recuperar sua resistência perdida. Dependendo do nível e grau da alma,
Ashton pode recuperar de 50 a 500 HP por A1 consumida. HM. Essas habilidades não vão me servir de nada para procurar a flor. Ashton murmurou para si mesmo enquanto rolava a página para baixo. Espere, é isso. Seus olhos começaram a brilhar no momento em que percebeu que havia encontrado a resposta para seu problema. Se as habilidades de lobisomem e vampiro não fossem ajudá-lo, então essa habilidade de zumbi irá. Vamos tentar, sim. Ashton esfregou as mãos animadamente enquanto caminhava até os Uright Wolves mortos. Habilidade única. Desfile de cadáveres foi ativado. Você ressuscitou 2 lobos espectrais esqueléticos. A inteligência do host não é alta o suficiente para levantar mais soldados esqueléticos. Habilidade única. O nível do desfile de cadáveres é muito baixo. Os soldados esqueléticos só farão as ordens do hospedeiro por 30 horas antes de se desintegrar em pó. O anfitrião também pode cancelar a habilidade quando quiser. Quando essas palavras brilharam diante dos olhos de Ashton, 2 lobos fantasmas mortos trocaram suas peles e órgãos, antes de ficarem na frente dele. Ver a pele deles descascando bem na frente de seus olhos o deixou um pouco desconfortável. Bem, para ser honesto, isso o deixou bastante desconfortável, mas pelo menos ele não precisava mais procurar a flor sozinho. HM. Seus níveis caíram um pouco. Mas não é como se eu os tivesse criado para lutar, então deve ficar tudo bem. Ashton murmurou enquanto olhava para suas informações. Além disso, eles não podem usar a maioria de suas habilidades. Não vou mentir, eu estava esperando um pouco mais dessa habilidade, mas acho que mendigos não podem escolher. Ele fechou a interface e foi cumprimentado por seus servos temporários, mas não parecia que Ashton estivesse satisfeito com a forma como eles o olhavam. Ayo, pare de olhar para mim com esses buracos sem olhos. Isso me assusta. Ashton não esperava que eles fizessem nada, mas para sua surpresa, eles realmente baixaram a cabeça. Era quase como se eles pudessem entender o que Ashton queria que eles fizessem. Uá, uá, uá. Vocês malucos podem entender o que estou dizendo. Os lobos esqueléticos se entreolharam antes de assentir. Enquanto faziam isso, Ashton pulou e deu um soco no ar. Sua missão tinha acabado de ficar muito mais fácil. Agora ele só precisava perguntar aos lobos sobre a flor e eles o guiarão até ela. Simples. No entanto, quando ele fez isso, os esqueletos pareciam um pouco nervosos. Ashton nunca teria imaginado que um monte de ossos seria capaz de mostrar emoções tão vívidas. Afinal, como diabos alguém morto expressaria tais emoções? Bem, risque isso. Mais de 50% da população mundial estava oficialmente morta. Você sabe com os vampiros e mortos-vivos andando por aí. Algo está errado? Ashton perguntou aos esqueletos esperando que eles começassem a falar também. Mas ele ficou desapontado. Tudo bem, se você está com medo de alguma coisa, apenas me mostre onde posso encontrar as flores e eu cuido do resto. Enquanto isso, a senhora chegou ao bungalow de Ashton em Deja, apenas para descobrir que ele nem estava lá. Em vez disso, ela foi recebida por seguranças hostis que não sabiam o que fazer com ela. Para começar, ela era muito mais forte do que eles. Mesmo sem os guarda-costas atrás dela e ainda por cima, ela era da realeza. O que tornou impossível para os soldados colocarem as mãos nela. Por favor, evacue as instalações, Marquesa Mera. O soldado encarregado da segurança do bungalow dirigiu-se à patroa com seu título oficial. O rei nos instruiu explicitamente a permitir que apenas aqueles que têm sua permissão entrem. Após o último incidente, o soldado meio que esperava que Mera o derrubasse, mas para sua surpresa a senhora assentiu. Eu entendo. Muito bem, então, eu vou cumprimentar o pai primeiro. Mas quando eu voltar, é melhor você não me mostrar seu rosto. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.